Pai, nós te bendizemos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos capacitado a viver, os relacionamentos, os milagres, as conquistas, a família, claro. Meu Deus, nessa hora pedimos que o Senhor use a minha vida como um instrumento em tuas mãos, Pai, para que a mensagem que vem do teu coração alcance o nosso coração. E assim, meu Deus, nós confessamos a nossa completa dependência daquilo que só o Senhor pode fazer. Por isso, Pai, fala com os nossos corações essa noite, é o que pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, então, enquanto estava no louvor, Deus me trazia essa palavra de que quando o povo estava ali, naquele momento tão difícil, que a gente vive momentos difíceis, a gente fala, poxa, como que me é apresentado um chamado, quando que me é apresentado uma proposta para ajudar pessoas, para me lançar para fazer alguma coisa, quando eu mesmo estou numa situação que mal consigo me segurar, estou vendo uma crise interna, uma crise emocional, uma crise, sei lá, qual é o nível de crise. E aí, Deus foi para Moisés e Moisés apresentou a crise do povo. E aí Moisés falou, o que você está falando aí? O que vocês estão... Diga ao povo que marche, diga ao povo que vá, diga ao povo que siga o caminho, que vá em frente. Sua vitória não está ficando parada, sua vitória está em seguir aquilo que Deus manda você fazer. Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, então obedecer a Deus vai sustentar a tua alma. Amém? Então o lugar da necessidade é o lugar de ficar parado. Ali tem necessidade, ali vai ter medo. Mas quando eu me lanço para o chamado, quando eu ouço a voz de Deus e me lanço para ir onde Deus está me mandando, eu vou ver milagre, e o meu milagre vai me fazer atravessar, e os inimigos que estão, o medo que está vindo atrás de mim, vai ficar atolado ali, vai morrer. E do outro lado, sabe o que tinha? Tinha festa, tinha canto e tinha dança. Então, do outro lado do seu milagre, ele tem alegria. Amém? Então, sai desse lugar. Fala, Senhor, mas eu estou vivendo isso. Você vai vivendo isso, né? Vai desse jeito. Ah, Senhor, eu estou com medo. Se lança com medo. Ah, eu me sinto incapaz. Querido, vai. Em nome de Jesus. Deus capacita quem vai, não é quem fica, não. Deus usa quem vai. É quem marcha. Então, Deus diz essa noite, marcha. Vai em frente. As coisas vão se resolvendo, as coisas vão fluindo. E quando você menos esperar, amém? Deus vai inaugurar um novo sorriso nos teus lábios e uma nova dança nos seus pés. Amém? Você crê nisso? Amém. Então marche, vá para frente. Amém. Não fica olhando, lambendo as suas feridas. Não, para com isso, vai para frente. E com isso, querido, em nome de Jesus, eu não estou diminuindo a sua dor ou menosprezando o que você está sentindo. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo exatamente o que o seu Criador fez naquele momento. Então, se o Criador te pega no lugar da dificuldade e manda você ir, é porque é a melhor saída. Deus, o Criador, Ele te ama. Ele sabe o que traz vida para você e Ele sabe o que traz morte para você. Ele fala, na sua dificuldade, vai, marcha, que a vida vai melhorar. Amém? Acredite no doador da vida. Ele sabe o que você precisa. E você precisa marchar. Amém? E avançar. A palavra de hoje fala que família é um chamado. Abra sua Bíblia em Marcos 10, 6. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6. Então diz assim a palavra do Senhor em Marcos 10, 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Porquanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem ajuntou? Quem ajuntou? Quem separa? O homem. Quem gosta de separar? É o homem. Mas quem que ajunta? É Deus. Então, o homem gosta de separar, mas Deus gosta de ajuntar. Então, se está tendo separação, você pode ter certeza que não é Deus. É coisa de homem, não é coisa de Deus. Mas Deus é poderoso, amém? Então, quando achamos que algo vem da vontade humana, eu até falei um pouco sobre isso semana passada, quando a gente acha que algo foi instituído por homens, podemos até desacreditar desse projeto. Pois o homem, ele faz escolhas baseadas em sentimentos. E
Os desafios que a gente vai enfrentar podem sim trazer dúvida se a gente achar que o casamento foi uma escolha humana. Contudo, quando a gente tem convicção que o casamento é um chamado divino, a gente acredita mais que esse é um caminho que vai trazer vida para a gente se doa mais, a gente acredita e trabalha mais por isso, porque é um projeto do nosso Criador. Então a família não é projeto humano, é um chamado divino. Então Deus foi o Deus que instituiu a família, pois a família é essencial para a felicidade humana. Amém? A família é um ambiente sem o qual a gente não é feliz. A gente precisa viver no ambiente da família. A essência humana precisa estar em família. Amém? Qual é a promessa de Deus? Deus é o Deus que faz o solitário fazer o quê? Habitar em família. Então, habitar em família é um lugar de segurança, é um lugar de proteção, é um lugar de doação, é um lugar de receber, é um lugar de sacrificar, é um lugar que você vai ser aprimorado e vai ser feliz. Então, o ambiente familiar é um projeto de Deus. É tanto assim que o curso desse mundo faz de tudo para desacreditar a família, para destruir família, para desconstruir paternidade, filiação. Querem destruir, tirar o nome do pai, o dia da mãe. Eles querem destruir, desconstruir aquilo que Deus instituiu. Porque nesse lugar a gente funciona, a gente é forte. E a base da sociedade se chama família. Amém? Qual é a base da sociedade? Família. Então, famílias fortes, sociedade forte. Então, o mundo faz de tudo para destruir aquilo que Deus quer implantar em nossos corações. E cabe a nós beber das águas do céu, para que essa visão celestial da família se fortaleça na gente. Às vezes a gente bebe muito do mundo, a gente fica muito mergulhado nas coisas do mundo e começa a desacreditar do projeto divino. E começa a ser roubado do projeto divino. Começa a desacreditar e achar que realmente não funciona. Que tem ditados no mundo que falam sobre casamento e família, que como se fosse uma instituição fadada ao fracasso. Ora, aquilo que Deus instituiu não é fadado ao fracasso. O inimigo, sim, quer fazer a gente acreditar nisso e a gente desistir daquilo que a gente precisa ter para viver. E aí, sim, a vida do cara vai ser fracassada porque ele desistiu daquilo que era o melhor, que é a família. Vocês estão comigo? Então, se eu fico bebendo das coisas do mundo, se aquilo que o mundo fala que é importante, se aquilo que o mundo fala que é valorizado, se o mundo fala que família não é legal, eu vou começar a acreditar isso. Se eu começar a ver novela na Rede Globo, onde as famílias são um lugar de muita traição, guerra, onde é ruim, aí mostra os solteiros todos felizes, maravilhosos, quem usa droga é o vencedor, quem, sabe? E aí você começa a ser discipulado com aquela mente humanista que vai contra a palavra de Deus e tudo aquilo ali é só ficção, tá? Gravando, aí o cara, ele finge para você, você acredita que aquilo é real, tá? Mas muitos ali que estão fazendo aquele tipo de encenação, tem lá o paizinho, a mãe, em caso os filhos, a menina usa rosa, o homem usa azul, e o pai e a mãe, eles estão lá na célula familiar, porque eles sabem que aquilo é importante. Mas aí quando dá o claquete começa a filmar, eles botam todo aquele lixo para fora para desconstruir a nossa visão que Deus colocou no nosso coração de família. Então, queridos, em nome de Jesus, beba mais das águas do céu. Leia mais a palavra. Amém? Ore mais, busque mais a Deus. Que Deus quer ministrar para você a importância da família, como um chamado para você, para que você viva isso. Porque a essência humana não consegue viver bem fora do ambiente familiar. Amém? Você nasceu para viver em família. Deus, eu sempre falo isso aqui, ele só fez duas instituições. Amém? Deus instituiu família, nesse texto que eu acabei de ler, instituiu igreja. Então o homem tem que viver em família e tem que viver dentro da igreja. Porque foi Deus que instituiu. E aí a igreja, ele falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aqui fala, o que Deus uniu, não separe o homem. Porque o homem vai tentar separar. E está tentando separar a família. Mas quando eu busco Deus, quando eu estou perto de Deus, a minha família vai ficar junta. Amém? Então depende de quem você serve, depende qual é a voz que mentoria você. Você vai ser família ou você não vai ser família. Se você deixar o mundo mentorear você, você não valoriza a família.
mas você deixar Deus mentorear você, você vai se sacrificar pela sua família. Você vai se doar tanto pela sua família, que a sua família vai responder e a sua família vai ser uma referência nessa terra. Amém? Você crê nisso? Pode aplaudir o Senhor? Então, Deus instituiu família, pois é essencial para a felicidade humana. Em Gênesis 12:3 fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus é para famílias. E eu queria trazer aqui três palavras que trazem que clareiam um pouco o nosso entendimento em relação ao que a gente está vivendo hoje, tá? Dentro da família e dentro de tudo que a gente faz. Mas vocês vão entender ao longo da jornada aqui. Vamos lá. Eu vou falar sobre título, função e chamado. Eu já ministrei isso aqui antes, mas é bem interessante ouvir. O título está lá no dicionário, denominação honorífica, tipo barão, capitão, pastor, líder, pai, mãe, apóstolo, etc. Quando fica só no título, a pessoa fica só no título e não cumpre a função que o título traz, existem perdas. Porque o título fala, às vezes, de status, o título fala de aparência. Mas o título sozinho, ele não faz o serviço. Amém? É como se você estivesse, tipo, na praia, tivesse lá um salva-vida, com a sua roupinha, salva-vida, com tudo direitinho, e tem alguém morrendo afogado. E você vai falar, pô, vai lá salvar o cara. Ele falou, não, o mar está muito bravo, a água está muito fria. Eu sou o salva-vida, mas eu não vou salvar vida nenhuma. É um título sem a função. Adianta para alguma coisa? Adianta para alguma coisa? Mas você conhece alguém que vive só no título? Sim ou não? Conhece? Tem gente que só vive no título. Tem gente, até na igreja, que se esforça para ser 12. Aqui não tem mais isso, mas eu já vi isso em alguns lugares. O cara se esforça para ser 12, entra até num período de campanha. Naquele período de campanha, ele jejua, ele ora, ele lê a Bíblia, ele corre atrás, faz a adoração. Ele está na campanha. Aí quando ele tira o 12, ele faz, tipo, bota o 12zinho aqui, ele conseguiu o título dele. Aí ele arrefece, porque ele queria o título. Mas, querido, 12 não é título, é função. Amém? Tem que funcionar. Por isso que a gente fala, a visão funciona para aqueles que funcionam na visão. Não é aqueles que têm o título da visão. E dentro de casa, o pai não pode ser só um título. O pai tem que funcionar. A mãe não tem que ser só um título. A mãe tem que funcionar. Amém? E aí vai. Então o título, ele fala muito com ego. O título fala muito com aparência. E a gente vai ver aqui. Já a função, que é o segundo passo, que é legal também, você vê a função. O título, ele não faz nada. A função é a obrigação a cumprir. O papel a desempenhar. Mesmo que seja por obrigação, que o título pede, já é melhor. Não é o salva-vida, vou voltar no salva-vida. Está morrendo alguém afogado. Salva-vida, eu não quero entrar na água fria e eu nem queria sair do meu posto. Mas como eu cumpro a minha função, eu vou entrar lá e vou salvar aquele cara que está morrendo afogado. Para o cara que está morrendo afogado, vai ser muito bom, que ele não vai morrer. Talvez não tenha amor envolvido, talvez não tenha má vontade, mas pelo menos o cara tinha um título e cumpriu a função. Mas você entende que dentro de casa isso pode não ser o suficiente? Você entende isso? Sim ou não? Eu vi uma história que é engraçada, não é minha história com a de Flávia não, mas é uma história do marido que foi chamado pela esposa para ir no supermercado. E aí ela sempre insistia, pô, você não vai no supermercado comigo? Você não vai no supermercado comigo? Aí um belo dia falou, já que você tão insistiu tanto, eu vou. Aí a mulher, mas eu não quero que você vá. Aí o cara falou, essa mulher tá doida, né? Aí falou, não, tem que conversar com o pastor que você é maluca, você não está entendendo. Você pede para eu ir no supermercado, agora que eu quero ir, você não quer que eu vá, eu não entendo você, eu não entendo mulher. Como o cara vai entender mulher? Não dá para entender. Mas eu não entendo mulher, se descabelando, chegou no pastor, falou, pastor, essa mulher é muito doida, ela quer que eu vá no supermercado, eu nunca vou. Aí eu falei, agora eu vou, já que você insistiu tanto, já que você insistiu, eu vou. E agora ela não quer que eu vá. O que essa mulher quer? Quer eu vá ou quer que eu não vá? Aí ele perguntou, aí o pastor olhou para a mulher e falou, eu também não estou entendendo, você quer que ele vá ou quer que ele não vá? Aí a mulher respondeu, não, eu quero que ele queira ir comigo.
Aí o pastor falou, como é que é? Discorre mais o negócio aí, até para a gente entender. Então, pastor, eu não quero que ele vá por obrigação. Eu quero que ele queira estar do meu lado naquele lugar. Isso faz muita diferença para mim. Se ele desse jeito, eu nem quero que ele vá. Pegou isso aí? Amém. Título, função. A terceira é chamada. Eu quero estar com você. Eu quero ir. Eu não vou fazer por obrigação, vou fazer por amor, por entrega. Mulher entende exatamente o que eu estou falando. Amém? Homens, eu acho que também, hein? Sim ou não? Vou explicar mais? Nos mínimos detalhes? Vou explicar para você então. Vamos? Jesus, tem muita criança aqui não. Imagina aquela noite que você está ali querendo... Você está carente, homens. Aí você fala, amor, meu Deus, eu lembrei aqui quando a gente casou da nossa lua de mel, que maravilha. E aí, que tal hoje, não sei o quê? Ela, não quero, não sei o quê. Aí no fim daquele negócio, não, mas eu vou te abençoar então. Ela quer alguma coisa? Não quer nada, né? O cara vai falar assim, Jesus, se o cara estiver subindo pelas paredes, ele fala, melhor a bênção, né? Que nada, né? Aí ele vai, né? Está cumprindo a função, mas ele vai ficar satisfeito? Não, porque não teve amor, não teve a vontade. Então, título, função, e aí a terceira é o chamado, que é a entrega. É o querer fazer, é o querer estar ali, eu estar inteiro naquele lugar. Isso é que a família precisa, amém? Não precisa de um título, nem alguém cumprindo função por obrigação, mas por alguém entregue ao chamado da família, que esteja ali presente. Por isso que a família não é para quem quer ficar carregando um título, eu sou o pai, eu sou a mãe, ou para quem está cumprindo a função, olha, eu estou trabalhando para botar comida em casa. Tudo isso a gente entende, mas dê um passo a mais, amém? Vá mais profundamente, entre em contato com a essência das pessoas dentro de casa. Isso é cumprir função de chamado, é viver chamado, não cumprir função. É viver chamado, é estar conectado, alma com alma, coração com coração. É para isso que Deus me chama, amém? Vocês estão entendendo? Então vamos logo lá para o chamado, né? Até em 1 Coríntios 13 fala, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, o cara falando de função, para sustento dos pobres, ele está fazendo. Né? Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ele está fazendo. Mas não tivesse amor, não ia ter proveito. Então ele está fazendo muita coisa, mas ele não estava ali, sem amor. Então vamos lá para o chamado. Chamado é uma entrega de vida. Chamado é um sacerdócio. Diga, chamado é um sacerdócio. Então vai muito além da função, do título, é se doar por uma causa. É fazer com amor pela função que estão te pedindo. Tipo médico, né? O nosso Bruno, bombeiro, policial, pastor, cuidador e mais uma série de pessoas, elas fazem muito além daquilo que o salário está pagando. Elas estão fazendo porque elas têm um chamado. E a família é um chamado. A gente não tem que fazer por obrigação, mas por uma entrega pessoal. Algo que é sacerdócio. Exige sacrifício. Efésios 3,14 fala, por essa causa, Efésios 3,14, por essa causa me põe de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, qual é a causa que o apóstolo estava falando aqui? A causa de Cristo. Qual é a causa de Cristo? Amar a Deus e amar aos homens com amor sacrificial. Isso é a causa de Cristo. E por essa causa ele estava vivendo. E qual é a nossa causa maior? É família. Qual é o próximo mais próximo? É família. Então é uma entrega. Eu sempre conto a história para falar sobre propósitos e quem vive um chamado, da história da Madre Teresa de Calcutá, que estava, diz essa história, né, uma história muito emblemática, que ela estava ajoelhada cuidando das chagas de um enfermo muito feio, uma chaga muito feia, e passava por ali uma pessoa e observou aquela cena e falou com ela, que estava ali abaixada, mexendo naquele machucado horrível, e ele disse, olha, eu não faria o que você está fazendo nem por todo o dinheiro desse mundo. E ela virou e falou, eu também não faria por todo o dinheiro desse mundo. E continuou fazendo o que estava fazendo. Porque ela não estava fazendo por dinheiro, ela estava fazendo por amor, por uma causa, por um chamado. Isso é o que faz diferença. Isso é o que sensibiliza a família. Amém? Então o título fala de aparência.
Há um chamado, é um convite para a essência. Então, no reino biológico, só para a gente ter uma noção, o êxito acontece quando a perpetuação das espécies. Quando a extinção é porque houve a morte eterna. A perpetuação entre os homens deve ir muito além do biológico. Nós somos muito mais do que animais irracionais. Então, devemos perpetuar valores, perpetuar a essência. E quem vive chamado está vivendo isso, está fazendo isso, transmitindo vida aos filhos, pois existe entrega real no chamado, existe sacrifício, existe entrega de quem você é. Isso marca pessoas, isso marca pessoas. Não importa o tanto que você faz, mas importa o tanto de amor que você coloca nas coisas que você faz. Isso marca pessoas, isso marca os seus filhos, isso marca a família. E a família está vendo isso. Amém? E o mundo faz de tudo para a gente desconstruir a família. Para isso não acontecer no seio da nossa casa, do nosso lar. Quando uma mãe come menos, ainda com fome, para deixar um pedaço de comida maior para o seu filho, isso é chamado, isso é sacerdócio, isso é entrega, isso marca a família. Isso acontece toda hora. Às vezes eu estou no restaurante comendo, e aí meus filhos, principalmente Daniel, come, botou na frente, ele passa o cerol. E a gente pede uns pratos lá, eu vi esse dia ele pediu um prato que eu olhei para o prato e ele perguntou, isso aqui é amostra grátis? Eu falei, pedi, o prato ficou pequeno para ele, né? E aí eu olhei meu prato e tinha mais uns pedacinhos, eu falei, eu vou comer menos para deixar para meu filho. E assim eu fiz. Naturalmente eu faço assim. Eu vejo que vai faltar ali, eu já paro de comer para ele comer. E eu como um pouco menos. Eu já não como tanto, né? Mas eu faço isso naturalmente. E isso é uma coisa que o pai faz naturalmente. O pai deixa o melhor pedaço para o filho, mais para o filho. Mesmo que ele fique com um pouco de fome, é sacrifício pessoal. Porque isso é função de um pai que vive chamado. Amém? Você entende a entrega que a família pede da gente? Sim ou não? Vocês entendem? Isso é o que a gente tem que viver. E isso traz satisfação. Isso traz alegria, traz conexão, isso traz vida. Cumprir chamado alimenta a alma humana. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Não podemos receber como obrigação um dever ou qualquer termo que remete a algo que não queremos, mas fazemos por obrigação. Família não é isso. Família é chamada, é sacerdócio. É um convite para a entrega da essência, é um convite de sacrifício. Então, tudo que temos e tudo que somos tem que ser entregue dentro da família. Tem um termo hoje em dia que as pessoas falam, elas se vestem bem bonitas, né? E chegam na rua e falam, hoje eu estou entregando tudo. Tipo assim, pegou a melhor roupa, a melhor maquiagem, sei lá, e se montou lá, hoje eu estou entregando tudo. É um termo que o mundo já usa. Não prometi nada e entreguei tudo. Aí pergunta para um atleta que jogou um jogo lá. E aí, como é que foi o jogo? Deixei tudo de mim lá dentro. Entreguei tudo que eu era. Me esforcei ao máximo. Alguém já ouviu esse termo? Sim. A família é o lugar de você deixar tudo que você tem dele. Entrega tudo ali dentro da sua casa. Tudo. A sua melhor paciência. Se não tem, vai buscar de Deus. Ah, mas eu estou mal me segurando nas pernas. Como é que eu vou dar para minha família? Diga ao povo que marche, Moisés. Sai da sua dor e começa a fazer pelo próximo. Começa a liberar vida na sua família. E quando a sua família estiver cheia de vida, ela vai fazer o quê? Ela vai te devolver. E você vai sair desse lugar aí e vai ficar feliz também. Por isso que Deus não quer o homem no lugar da autocomiseração. Esse lugar não tem nada pra gente, amém? Esse lugar não tem nada pra gente. Deus manda a gente marchar e ir na direção de cumprir o nosso chamado. Ali vai ter festa, ali vai ter dança, ali vai ter coisa nova, ali vai ter milagre. Mas a gente tem que acreditar no doador da vida. Deus sabe o que te mata, o que te traz vida. Ele está falando, sai do lugar que você está parado, da autocomiseração, e vai cuidar de gente. Vai cuidar da sua família. Vai dar tudo que você tem. Deixa tudo ali. O que está faltando? Está guardando para quê? Para a minhoca comer? Está guardando para quando? Amém? Você não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Então faz hoje. Amém? O seu melhor sorriso é hoje, o seu melhor abraço é hoje. Desliga o celular, o raio do celular, olha para o seu filho, vê o que ele quer dizer para você.
para sua filha, para sua esposa, para o seu marido. Dá atenção na sua casa. Amém? Vocês estão comigo? Então, dentro desse chamado, o Eterno nos delegou funções específicas para a gente cumprir o nosso chamado. São as áreas de competência. E nele, em Deus, nós somos capacitados para cumprir essa tarefa. Caso a gente não cumpra, o projeto de Deus fica comprometido, fica incompleto e pode até se perder. Então, cada um deve atuar na sua área de competência, no lugar que Deus te colocou. Olha só alguns níveis de desordem, tá? Mulheres não podem liderar homens. A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. Crianças não podem liderar adultos. Pais devem tratar filhos como filhos e não como colegas que querem agradar. Isso é simplesmente você desordenar aquilo que Deus está colocando. Porque a gente tem uma área de competência para cumprir o nosso chamado. Quer ver uma coisa? As feministas falam sobre masculinidade tóxica. Quem já ouviu esse termo? Isso é uma masculinidade tóxica. Mas essa raia dessa feminista, ela queria, sabe o quê? Um macho cheio de testosterona do lado dela, quando chegasse uma ameaça de vida para ela, para o cara entrar na frente e ele pegar a bala e ela ficar salva. Ele não quer um homem fosco que sai correndo. Quer um cara forte, que tenha coragem, que se sacrifique pelo bem da família. E eles chamam isso de masculinidade tóxica. Eu não chamo, não. Eu chamo de homem de verdade, que dá a vida pela sua família. Aliás, a Bíblia fala que o homem deve amar a família como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então é um amor sacrificial. Tem que ser macho, porque o macho mais ou menos vai correr. Amém? Então, o macho protetor é o que arrisca a vida para o bem-estar dos seus filhos e da sua família. A mulher não quer um cara frouxo que sai correndo. Coragem nem de matar uma barata. Só Jesus na causa. Amém? Meu irmão, a barata tem que bater com a mão. Dá um tapa nela e fala, sai fora aqui que eu pego a pitbull pelo pescoço. Você sai fora. O negócio que o nível aqui é outro. Irmão. A mulher vai olhar assim, que homem. Acabou, meu irmão. Já era. Não tem para ninguém. Amém? Então estão querendo fazer, sabe o quê? A gente virar homem Nutella, cara. Fica vendo o que o mundo faz aí, que daqui a pouco você tá tentando até, não sei o quê. Não vou nem falar nada, não. Vai que vocês estão fazendo aí, para não ficar mal na fita. Mas, fica ligado, irmão. Mulher não gosta de homem frouxo, não. E função de homem, o chamado homem é ser macho. O homem é meio ogro, na verdade é. Mas é o cara que tem que fazer a parada na hora certa, tem que fazer a força. Não tem jeito. Se ele for muito sensível, se estiver disputando espelho com mulher, eu digo uma coisa para você, filho, reveja os seus conceitos. Leia mais o céu e pare de ler a terra, que estão querendo roubar o teu chamado e a tua função. E você vai desajustar a família e não vai ser feliz assim. Amém? Eu acho melhor seguir o modelo do céu do que o modelo da terra. Foi Deus que te fez, te conhece, conhece a tua essência. Ele sabe como você funciona. Então, vai um bom conselho? Escuta Deus e não os homens. Amém? O homem só quer destruir a família. Olha só o que Deus tem para o marido. Marido, vós maridos, Efésios 5, 25. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Acabei de falar. E assim mesmo se entregou por ela. Deus não pede para entender, porque ele não pede nada impossível, mas pede para amar. E dar-se, ser fiel. O melhor exemplo de amor é Deus, que ele se entregou. Então, aí eu botei lá um pouquinho de 1 Coríntios 13, né? O amor é sofredor, benigno, o amor é não invejoso. E eu fiz um exercício aqui que achei bem legal, tirar o amor e colocar o nome. Olha como é que fica legal. Ó. Fred é sofredor, Fred é benigno, Fred não é invejoso, Fred não trata com leviandade, não se soberbece, Fred não se porta com indecência, Fred não busca seus próprios interesses. Eu falei, Senhor, tem muito ainda para ler, eu vou parar aqui, porque eu vou fazer o dever de casa para continuar a lição depois. Se você ler 1 Coríntios 13 e tirar o amor e colocar seu nome, você vai ver o que Deus te chama para fazer. E se Ele te chama, Ele te capacita.
E se ele te chama, porque a família precisa disso. Amém? E se você cumprir esse chamado dentro da família, você vai ser agente de vida de Deus, e a família vai brilhar, querido. Creia nisso e viva isso. Amém? Então, o mundo quer desconstruir o modelo do céu. E muitos dos que bebem mais da fonte da terra do que do céu, perderam o modelo. Mulheres dão mais valor, preste atenção, coloca a mão nas minhas palavras e entenda isso, tá? Tem mulheres que dão mais valor às suas carreiras profissionais do que aos seus filhos, só para se encontrarem infelizes com suas conquistas, porque elas acreditaram na promessa do mundo, que aquilo traria vida, mas não trouxe. Como não vivem o chamado, não têm a vida de Deus. Então, só viver chamado satisfaz a alma humana. Então, entenda isso, tá? Eu não estou dizendo para você não correr atrás dos seus sonhos. Mas tem mulher que se vai tanto atrás dos seus sonhos e acha que é ali que está a felicidade e simplesmente não vê os seus filhos crescerem. Não ministra a vida aos seus filhos. E eu pergunto para você, de um lado ou outro, a carreira e a família, o que pesa mais? O que pesa mais? A família, certo? Sim ou não? Mas onde as pessoas colocam mais energia? Na carreira. Isso está errado? Isso está errado ou está certo? Isso está errado? E estão vivendo isso ou não? Estão vivendo errado. E a mulher se encontra infeliz, não sabe onde está o problema. O problema está aqui. A apóstola até me falou no versículo que diz, as mulheres serão salvas, por quê? Porque elas dão à luz e cuidam bem da sua família, dos seus filhos. Nisso está em Timóteo. Isso traz a salvação da mulher. Então, mulher, se você precisa de salvação, se você está perdida na sua vida, infeliz com seus projetos pessoais de trabalho, Deus está te falando, a tua salvação é virar para a sua casa e priorizar a sua família. Vai salvar, se estiver perdido ali, te salva. Vai cumprir o teu projeto familiar. Amém? Isso não é diminuir ninguém. Porque se sua família é coisa menor, você não está entendendo nada. Se quem acha que viver para a família e para os filhos é diminuir alguém, está achando que a família é menor que o seu trabalho, eu acho que você precisa melhorar seu foco. Que a família sempre será mais importante que o seu trabalho. Quer ver uma coisa? Bota o seu trabalho de um lado e a família do outro. O que você prefere perder, o trabalho ou a família? O trabalho ou a família? O trabalho. Então valorize mais a sua família, que é mais importante que o seu trabalho. Tem mulheres que chegam a trabalhar por uma quantia de dinheiro que é o suficiente apenas para pagar a funcionária que vai cuidar do seu filho. Então eu estou lá na rua trabalhando longe do meu filho, para pagar a mulher para olhar meu filho. Eu não estou entendendo. Você, em vez de ficar com o seu filho, que é a melhor coisa, vai ficar na rua trabalhando. Preste atenção. Eu não estou dizendo, por favor, que você não deve ter sonhos, aspirações e projetos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ser uma coisa proporcional. A família é sempre em primeiro lugar. E cuidar de filhos, sim, é uma missão muito nobre e muito boa. Não tem nada mais precioso que os nossos filhos e a nossa família. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A mulher, preste atenção, em muitos sentidos, vou falar isso aqui, eu não falo. Vou falar. Homens, me desculpe. A mulher, em muitos sentidos, ela é mais perceptiva que o homem. E algumas podem pensar, por que o ogro vai tomar as decisões? Não seria melhor a cabeça pensante estar nessa posição de liderança? Mas, na verdade, nós somos uma só carne. A mulher sábia, ela conquista um lugar de decisões dentro da família, com sabedoria. A mulher tem clareza de perceber algumas coisas, ela percebe intenções de outras pessoas antes do homem. A mulher tem um radar. Homens, eu digo para você, se você estiver conversando com alguém, a mulher fala assim, não gostei de fulano, foge que o cara é ruim. Estou falando sério. Se você não viu o Espírito Santo, ouça pelo menos a sua esposa. Se ela viu alguma coisa ali, você fala, cara, por que a mulher percebe isso? Porque Deus dotou a mulher de coisas que o homem não tem. Por isso que é ajudadora e idônea. E é um casal. É uma coisa que fica forte ali. Vou tentar explicar um pouquinho.
A mulher, quando vê uma pessoa que não é boa, a pessoa ela sinaliza com gestos, facial ou comportamento do corpo ali, como é que fala o negócio? Expressão corporal, obrigado. Que a mulher lê sem ninguém ter ensinado. Ela já vê que se troca de fábrica. E ele fez um gesto, ele fez alguma coisa, ela já leu e falou, esse cara é picareta. E fala para você, ó, fulano é picareta, sai de fora que o cara é ruim, hein? O cara não é bom, não. Não, você nem conhece, você fica julgando os outros, que coisa ruim. Ó, Jesus mandou não julgar, hein? Aleluia. Aí vai entrar em sociedade com o cara picareta. Aí lá na frente a mulher, eu te disse, né? Aí para você não ouvir o eu te disse, ouça antes. Amém? Viu, mulher? Levantei a bola de vocês. Mas vocês não servem para liderar os homens. Posso dizer por quê? Eu não vou falar não, senão eu vou pegar briga comigo. Fala ou não fala? Falo? Vou falar então. Então, vocês falam para eu falar, eu vou falar. A mulher é uma bênção, amém? Mas eu acho que o homem só tem um hormônio, a mulher deve ter uns 300. Eu não sou médico para dizer isso. Mas a mulher tem dia que ela está feliz, achando a mulher mais linda do mundo, outro dia está sendo a mais feia do mundo. Um dia ela acha a princesa, outro dia ela acha que é a bruxa. Um dia ela está feliz, outro dia... a mulher é um troço meio assim, cara. O homem é mais linear. O homem está o ogro, está sempre ali. Aí a mulher, ela às vezes está no alto, às vezes está embaixo. Imagina a decisão lá embaixo. Não vai ser legal. Depois muda. Então o homem é um troço mais linear. O homem você dá duas coisas e está feliz. Eu vou nem falar o quê. Comida é uma, outra você já sabe. A mulher para ser feliz? Meu irmão. Eu nem vou começar a contar que vai demorar. Assim, Júpiter tem que estar alinhado com a Terra e Vênus. Eu não sei, cara. Tem que estar tudo muito perfeito. E se tiver uma coisinha fora do lugar, já era, babou. Então, você está entendendo que a mulher é um mais complicado. Acho que é um ser mais bem elaborado que Deus fez. E o homem é um ser mais simplificado. Diz que Deus fez o homem assim, falou, ó, vamos aprimorar. Aí botou o homem deitado para dormir, botou a mulher, falou assim, gogó, feio, vamos tirar esse gogó que ficou feio pra caramba. Aí botou a mulher sem gogó. O cara sem cabelo, Antônio, pode gente, Antônio? Ó, bota cabelo à vontade nessa mulher aí. Aí olhou o homem todo retinho, airbag duplo, para ficar legal. Um homem reto também botou umas curvinhas. E foi fazendo a sabedoria também. A mulher, ela percebe mais coisas que os homens. Mas Deus colocou o homem para ser o cabeça. Então, mulheres, entendam o que Deus tem. Ajude o seu homem a ver o que ele não está vendo. E aí vocês vão ser um casal que nem o capeta vai segurar vocês. Amém? Você crê nisso? Pode aplaudir o Senhor? O marido deve delegar, então, o gerenciamento da casa. Por exemplo, Provérbio 31 fala de uma mulher que gerencia a casa de uma forma assim que o homem nem vai conseguir nunca. É uma administradora que honra seu marido com essa administração. Está lá em Provérbios 31, 10 em diante. Eu vou ler só um pouquinho. Ó. Provérbios 31, 10. O homem delegando a administração do lar para a mulher. Mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. O Senhor falou muito a sede de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. É isso? Ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã, linho, trabalha com boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, traz de longe o seu pão. Levante-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa. Distribui tarefa às suas servas. Examina a propriedade. Adquire a mulher, tira onda, essa mulher aqui. Sei nem se ela existe. Mas é um modelo que a mulher consegue viver. Então, a mulher, às vezes, tem mais capacidade que o homem. O homem delega, amor, vai lá, me ajuda nisso aqui. Não é para jogar tudo e sair correndo, não, tá, irmão? Delegar, você acompanhar e olhando o que vai acontecer. Amém? O apóstolo falou para botar tudo na mão da mulher e sair. Não é isso que eu estou falando. Tá? Ela é ajudadora idônea. Não é ela que vai tocar tudo, não. Tá? Tem que estar a supervisão do homem, o homem fortão ali do lado. Tá? Então, mulheres queiram ler o Provérbios 31, 10 em casa é uma benção. E o homem que delega a liderança do lar para a mulher, dentro dessa administração do lar das coisas, é um homem que mostra sabedoria e entende a palavra. Vamos lá, pai e mãe. O chamado do pai e da mãe. Provérbios 22, 6.
educa e ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e até quando envelhece não se desviará dele. Então, até os animais criam, mas só os homens educam. Sendo que os animais criam para a independência dos pais. E às vezes os homens não conseguem nem fazer isso. Criar filhos independentes. Então a educação é mais forte que podemos dar, é o nosso exemplo de vida. É o que somos que passamos para os nossos filhos. Existe uma história que fala que é uma matéria de volta às aulas, que falava sobre a alimentação dos filhos no colégio. Isso para mostrar a negligência dos pais, tá? Só para você ter uma ideia da negligência dos pais para cumprir até a função, né? Nem estou falando de chamada, a função de pai. Que viram que as crianças elas estavam sendo alimentadas de uma forma horrível, porque elas escolhiam o lanche. Chegava no colégio, toma o dinheiro para comprar. Chegava lá, comia... qual é o nome daquele salgadinho? Cheetos, fandangos e Coca-Cola. Mas isso é muito bom. Isso vai dar um desenvolvimento na criança que é uma maravilha. E os pais não paravam para se unir e falar assim, o que os nossos filhos vão comer todo dia no colégio? Vamos fazer uma comida saudável? Simplesmente os pais nem negligenciavam pelo menos essa função, nem chamado era. Isso é o quê? É negligência. Isso faz o quê? Tira a saúde da criança. Eu não sei nem se você está pensando, rapaz, nunca pensei nisso. Mas pense. Se deixar a criança escolher, ela vai escolher pelo gosto dela. Amém? Mas quando um homem maduro, uma mulher madura escolhe o quê? Querendo o bem do filho. Amém? Vai ser contra a vontade do filho, mas vai trazer saúde para o filho. Isso é cumprir função, pelo menos, e viver chamado. Amém? O filho deve honrar o pai. Estou falando aqui do chamado de cada um da família. O filho deve honrar o pai. Quantos são aqui filhos? Ninguém nasceu em chocadeira, né? Aqui todo mundo é filho. Amém? Olha a sua função, filho. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias na terra e que o Senhor te deu. Filhos têm que honrar os seus pais. Honrar os pais. Tem uma história que, né, acho que vocês, não sei se vocês já ouviram, faz tempo que eu não conto, graças a Deus, que teve um Dia das Mães, onde uma penitenciária percebeu que os detentos davam muitas cartas para suas mães, né? E aí foi muita carta, muito cartão. E aí uma empresa de cartão falou, pô, legal, gostei desse negócio. Quando chegar no Dia dos Pais, a gente vai ceder cartões para todos os detentos para que eles usem esses cartões para mandar para o Dia dos Pais, né? Aí fizeram lá aquele monte de cartão, mandaram para a penitenciária e tiveram a surpresa que menos de 10% pegaram os cartões para mandar. Mandaram para as mães, mas não para os pais. A maioria dos detentos tinham problema com a figura paterna. E pararam onde? No presídio. Por falta de um pai cumprindo função dentro de casa. Porque a mãe é importante, mas o pai é uma figura que molda caráter. Amém? Não estou diminuindo a função da mãe, não, porque a mãe está lá, não desiste nem do filho que está na penitenciária, de tanto amor que a mãe tem. Mas o pai que forma caráter. E o problema que aqueles caras tiveram com o pai, que nem cartão querem mandar, com certeza deixou a vida dele tão confusa que eles foram parar até na penitenciária. Para você ter uma noção como que não cumprir função destrói família. Não cumprir o chamado destrói família. Agora, irmãos, Felipe, meu irmão, quem aqui tem irmãos? Bastante gente, né? Irmãos, devem cuidar um dos outros. Semana passada eu falei, Caim se tornou assassino do seu irmão porque não cuidava do seu irmão. Existe uma competição, às vezes não declarada entre irmãos, incentivada pela sociedade, pelas emoções e às vezes até pelos pais. Contudo, a família deve estar acima dessas competições. E olha só, falando um pouco sobre tratamento de irmão, Deus interviu aqui e ele desvendou algo que estava no coração humano.
Isso está lá em Gênesis, né? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta de primícias. Abel trouxe primícias, mas Caim não. Trouxe depois. E Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou das primícias que Abel trouxe. Caim ficou furioso com o pai. Caim ficou ofendido com a exortação do seu mentor e com inveja do irmão que recebeu o elogio. E aí Deus veio, o pai veio, para falar com Caim. E o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que está descaído o teu semblante? Se você fizer o bem, eu não vou te aceitar? E se não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Mas sobre ti será o teu desejo, e cabe a ti dominar esse desejo. Deus aqui fala sobre esse relacionamento familiar de irmãos, que não existe eu não quero. Amém? Ou, desculpa, não existe eu não consigo. Existe eu não quero. Então, você ser melhor na família, para cuidar da sua família, para um rapaz, para ser um bom marido, uma boa esposa, não está no nível do conseguir. Deus tirou aqui do nível do conseguir. Acabou a desculpa. Está no nível de querer. Então é porque você não quer que você não faz melhor. Não é porque você não consegue. Deus deixou para Caim, falou, se você não quiser, o pecado jaz à porta e cabe a você dominar isso. Então Deus falou, está na tua mão, não vem me dizer que não está. Amém? É porque eu não consegui, não. Tira o não conseguir. Seja mais sincero com você mesmo. Fala, eu não quis. Eu não quis dar o meu melhor, eu não quis fazer aquilo. Fica mais real. Amém? Fica mais certo. Então, dentro desse chamado da família, cada um tem sua função, para que funcione como Deus planejou. Qualquer negligência traz consequência. Temos que ser responsáveis pelo chamado da família, pois é o nosso tesouro maior na terra. Somos cuidadores desse tesouro. E se perdermos, seremos os mais afetados com essa perda. Porque se algo é muito precioso, vai fazer muita falta. Eu termino lendo o que a gente falou semana passada. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos teus, principalmente da sua família, está negando a sua fé e é pior do que um infiel. Pior que um infiel. E uma coisa triste, que eu já percebi que é da natureza humana, é dar valor só depois que perde. A natureza humana tem um pouco disso aí, tá? Tem um pouco disso aí. E essa semana aconteceu comigo. Anteontem a minha gatinha morreu. E aí, depois que ela morreu, eu falei, cara, como eu sinto falta dela ficar se esfregando na minha perna. Coisa boba. Eu andava e ela ficava se esfregando assim. Eu sentava para ler a Bíblia, ela pulava no meu colo. Às vezes eu chegava em casa, ela estava sentada no sofá dormindo, eu ficava vendo ela lindinha. Eu mexia com coisinha assim, com papel, ela queria pegar aquele jeito de gato, né? Aquele olhinho azul, lindinha ela. Linda, linda. Gato mais lindo que Deus fez. Era minha gata. Quando eu fazia aquelas coisas era legal, mas quando ela se foi, eu não posso fazer mais. Cara, como gostaria de poder fazer de novo? Como que você dá muito mais valor depois que perde? Assim são os valores que a gente dá para a família. Depois que você perde, está aqui em cima. Se diz assim, quando você não tem, está aqui. Quando você consegue, fica aqui. Depois que você perde, está lá em cima. Querido, não deixe perder para valorizar. Pelo menos cumpra a sua função. Sai do título. Mas Deus te chama e te convida para viver um chamado, para ver uma entrega. Se você não se der pela sua família, vai se dar por quê? Se você não se entregar pela sua família, que é o seu bem maior, que é o teu chamado maior nessa terra, você vai fazer isso quando? Para quem? Quando? Por quê? É agora, é já. Amém? Se entregue pela sua família. Um chamado é chamado para sacrifício. Um chamado é um sacerdócio para você se entregar, para liberar vida lá dentro da sua casa.
É ali que você tem que fazer isso, não tem outro lugar. É na sua casa. Amém? Eu queria te convidar para ficar em pé nessa hora. Você que ouviu essa palavra. E como eu tenho falado sempre aqui, eu falo, pastor, um desafio muito grande, eu nem sei se eu consigo viver isso. Até eu penso que quero, mas acho que não consigo. A gente fica nessas dúvidas, né? Que o chamado é um chamado para viver, um chamado elevado. A gente sabe disso. O que eu te falo é, se você pedir a Deus, Ele vai te capacitar. O que está faltando, o que você acha que está faltando, ou se está faltando alguma coisa, Deus vai te dar. Basta você dizer assim, eu quero e eu vou fazer isso pela minha família. Me capacita. Me faz ser melhor. E você vai começar a fluir nessa vida de chamado de entrega. E a sua família vai ser tão beneficiada. E ela vai ficar tão feliz que ela vai responder com vida para você. E você vai ver que fez a melhor coisa. Viver por Deus e pela sua família. Eu queria te convidar para vir na frente, você que ouviu essa palavra. Vamos orar pela família? Pelas nossas vidas? Por essa palavra que nos alcançou esta noite? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos. Te agradecemos pela tua mensagem que nos alcança, Senhor, tua misericórdia. O Senhor nunca desiste de nos ensinar o caminho da vida. De nos ensinar onde a gente deve pisar, iluminar cada um dos nossos passos, trazer luz para o nosso caminho. A tua palavra faz isso, Senhor. E o teu Espírito traz essa revelação para os nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita cada vez mais. Se nos falta entendimento, Pai, nos dê entendimento. Se nos falta sabedoria, a tua palavra fala que aquele que tiver falta de sabedoria, peça que lhe será dado e não será lançado em rosto. Nos dá sabedoria para ver, Senhor, que família é um chamado. Família não é título, não é apenas uma função. Família é um sacerdócio, é um chamado, é entrega, sacrifício. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que não sejamos negligentes na função que o Senhor nos colocou em família, para cumprirmos esse chamado, Senhor, daquilo que o Senhor nos confiou, para sermos bons pais, cônjuges, filhos, para honrarmos, Senhor, a nossa família, com a nossa vida, a nossa entrega, com o nosso sacrifício, se for preciso. Meu Deus, em nome de Jesus, a família precisa, Senhor, e nós queremos te honrar da forma que a gente trata a nossa família, porque foi um presente que o Senhor nos deu. A tua palavra fala que o Senhor faz o solitário habitar em família. O Senhor nos deu esse presente, esse tesouro chamado família. Meu Deus, que cada um de nós possa abraçar esse chamado e viver esse sacerdócio da família. Nós pedimos, Pai, a tua unção para isso. Teu sobrenatural, Pai. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua família precisa muito de você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa muito da sua família. As duas coisas são verdade. E quanto mais você dá, mais você vai receber. E quanto menos você dá, menos você vai receber. E é uma questão de decisão pessoal. Amém? Não guarda nada, entrega tudo. Dá o seu melhor pela sua família. Dá, entrega. Você está no mundo para ser bênção. Deus falou, ser tu uma bênção. Abençoa a sua família. Abençoa. Gasta seu tempo, gasta sua vida, gasta o seu dinheiro. Gasta, meu irmão, dá mesmo. Sua família é o melhor terreno, é o melhor
terra que você pode plantar. Não tem coisa melhor. Não tem. O sorriso dos teus filhos, da tua esposa, do teu cônjuge. Não tem. Se você não está sendo bom, cara, vai orar, vai jejuar, vai pedir libertação, cura, vai fazer alguma coisa. Mas seja melhor para sua casa. Amém? Queria fazer mais uma oração essa noite. Se você veio aqui e ainda não entregou sua vida a Cristo, mas quer entregar a vida para Jesus essa noite, ou voltar para os caminhos do Senhor, eu queria orar contigo. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta sua mão. A gente vai estar orando juntos. Amém. Mais alguém para Jesus essa noite? Basta levantar a mão que a gente vai estar orando juntos. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. A gente vai estar orando juntos. Diga, a minha família. Diga, a minha família é o meu tesouro. E eu vou dar o melhor para ela. Olha para lá. Louvor, pode subir. Queridos, hoje é noite de Santa Ceia. A Santa Ceia aponta para sacrifício. Jesus não veio ficar apoiado no título dele e nem veio cumprir uma função, mas ele veio cumprir um chamado. Ele veio cumprir um propósito. E por propósito dele, pelo chamado dele, ele se sacrificou por nós. E esse sacrifício trouxe redenção. E tem horas que para redimir a família vai ter que ter sacrifício. Amém? Que só vem redenção com sacrifício. Amém? E nessa noite a gente vai ter a Santa Ceia, a gente vai fazer a oferta junto, mas não significa que você, eu sou obrigado a ofertar para fazer a Santa Ceia, não. A gente vai fazer no mesmo tempo, você pode fazer a Santa Ceia sem ofertar sem participar da Santa Ceia, uma coisa independe da outra. A gente faz na mesma hora só para agilizar o culto, tá? Então eu vou pedir que, enquanto o Ministério do Louvor da Restauração entoa um cântico, você venha pelas laterais, trazendo a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, e pegando a Santa Ceia e voltando pelo centro. Então você é livre para vir à frente, trazer o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta, e pegar a Santa Ceia. Na noite que foi traído, Jesus pegou o pão e, após ter dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que será entregue por amor de vós. Então vamos agora para representar o corpo de Cristo. Semelhante forma especial, ele pegou o cálice de vinho e disse: esse é meu sangue, será entregue por amor de vós. E vamos agora para a representação de Cristo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício do teu chamado. Trouxe redenção para esta noite. Nos revela, Senhor, onde temos que nos sacrificar para cumprir, Senhor, a redenção dentro dos nossos lares. Nós oramos, meu Deus, pedindo a tua capacitação e a condução sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a palavra do Senhor nos encontrou, dizendo que tem pessoas cumprindo apenas um título, outras cumprindo uma função, mas Deus nos convidou para um chamado, uma entrega, um sacerdócio. E esse